Então, pessoal, boa tarde. Deixa eu dar uma palhinha para vocês aqui, eu fazendo as minhas analogias aqui no laboratório. Então, vocês sabem que a gente já tem uma bagagem assim, muitos anos de estrada, e o que eu sei é que eu não sei nada ainda sobre o corpo espacial removível, mas eu tenho um certo conhecimento. Então, vejam, pessoal, pessoas falam o seguinte: olha, eu faço ponte, eu não faço ponte, porque eu não sou engenheiro, eu faço prótese parcial removível. Então, vejam bem, então, você pega pessoas que falam que são protéticos, eu sou protético, ele ronca, ele bate papo, ele é curioso. Ele é muito curioso, por quê? Ele não sabe o fundamento de uma prótese. Prótese. Existem vários tipos. Prótese de orelha, prótese de perna, prótese de nariz, prótese. Então, o nosso campo é prótese dentária. E tem muitas pessoas que não sabem. Bom, então veja, não sabe a nomenclatura de forma alguma. Ele ainda fala dente do fundo, dente de baixo. Ele não tem noção do que é ser prótese. Então veja, tem muitos dentistas que também não sabem. Eu vou dar uma palhinha aqui, é o seguinte: a lógica seria o dentista ter conhecimento. A lógica seria o protético também ter conhecimento e empatar com o dentista os conhecimentos. Vejam o que acontece. O dentista, por sua vez, dia de prótese da faculdade, aula de prótese é sexta-feira. Sexta-feira é Dia Internacional da Cerveja. Não estou com isso generalizando a coisa, mas as pessoas não entendem. O protético, por sua vez, ele aprendeu dentro do laboratório, varrendo o chão, ele aprendeu alguma coisa. E hoje, tem uns que se dão o luxo de montar um laboratório, que diz ser laboratório de prótese facial removível, e manda esculpir fora, manda planejar fora, e acabou-se. Eu sou protético, gente. Eu acho que prótese é saúde. Meu ponto de vista, esse país, essa parte, não é um país sério. Tem uma moça que trabalha ao lado aqui, a moça falou assim: eu vou ao dentista que eu estou com um problema no meu dente, está doendo. Tá bom. Foi ao dentista, voltou, falei: e aí, Diná, tudo bem? Ajeitou? Falou: sabe o que é, fulano? O dentista, ele extraiu o que estava bom e deixou ruim. E tentou, ainda falou assim comigo, tentou costurar o dente que ele me removeu. Você não falou nada, mas sabe o que é? Então falta conhecimento, a lei está aí para todo mundo. Então vejam, como começam as coisas. Então acontece o seguinte: a pessoa, ele vai ao consultório e fala: olha, doutor, eu quero uma ponte que não tem os ferrinhos que como o pé do dente. Eu acho feio. Outras pessoas já gostam. Eu tenho casos típicos desse meu trajeto de 55 anos de profissão. Eu tenho casos, se eu contar, torna-se piada. Então, eu não quero os ferrinhos como o pé do dente. O dentista, por sua vez, ele quer segurar o paciente. E se eu digo conhecimento de causa, ele vende uma provisória chamada, vulgarmente, perereca. Concordam comigo? Tá. E muito bem, aí essa perereca, por sua vez, é um trabalho para usar 40 dias. Então, muito bem, ajeitou. Só que teríamos que ter consciência da seguinte maneira: ao chegar ao consultório, o dentista passa a ser responsável pelo paciente. Verdade é essa. Mas como assim? Porque o médico cardiologista não é responsável pelo seu paciente? O clínico não é responsável? O neuro não é responsável? Por que não o dentista não se responsabiliza pelo paciente? Então, pessoal, vejam bem. A lógica seria o seguinte: o dentista convencer esse paciente que prótese parcial removível não é bicho de 7 cabeças. Explicar por que você tem que usar um trabalho dessa maneira, mas ele faz ou não faz? Ele não faz. Então vamos lá, deixa eu avançar um pouco. Bom, no consultório, o dentista faria uma moldagem para analisar o estado
de sanidade física da boca do paciente. Não moldar e mandar para o consultório. Então, o que é sanidade física? Cárie, mobilidade, giro vertido, vários problemas, doença periodontal. Deveria fazer esse diagnóstico, ter um delineador no consultório, fazer um planejamento, eliminar os ângulos mortos, vocês sabem por que é, qual é a função de eliminar os ângulos mortos, e dar o trabalho preparado para o protético. O protético, por sua vez, deveria saber fazer também. Preparar nichos. Nichos não pode ser convergente, não pode ser convergente, tem que ser divergente, pessoal. Nicho tem que ser divergente. Eu estou falando de pessoas inteligentes. Divergente, convergente não pode. Porque esse nicho, esse apoio nunca vai adaptar nesse nicho se ele for convergente. Tá bom? Então, exame fisiopatológico do periodonto, sanidade de cada dente, numerar para o protético quais são os dentes que estão em condições de receber grampos de oposição, grampo de retenção, apoios oclusais e conector maior e cela. Pergunta se muitos colegas sabem o que eu estou falando. Não sabem o que eu estou falando. Se o dentista pediu uma barra tangencial posterior, ele não sabe o que é. Uma barra anterior-posterior, não sabe o que é. Então, gente, por isso que eu falo, existem 1000 maneiras de se fazer uma PPR. Kummer dizia que existem 126 mil maneiras de confeccionar uma PPR. Há casos, exceto se for uma anomalia, o camarada tiver coroas curtíssimas e não tiver campo retentivo. Mas que se faz uma PPR que dá estabilidade, com certeza. Então são várias nuances que existem na aproximação removível. Eu vejo coisas absurdas por aí. Eu vejo coisas absurdas por aí. O camarada não sabe o que é um ápice de uma língua, não sabe quais são as papilas, quais são as funções, ele só ilustra a coisa. Ele não sabe o malefício que está fazendo para a pessoa, para o paciente. E o dentista, por sua vez, também não quer nem saber. Então, eu acho que seria o tempo de valorizar o nosso trabalho, nossa categoria. Já começa pela mendigagem das cobranças. Estou sabendo que numa cidade próxima aqui, tem um camarada vendendo PPR a R$80, fundindo moeda e metal, refundido, várias vezes. Sei não o que deu. O dentista falou comigo. Eu não vou dar o nome porque é sigilo. Ele pediu que não falasse nada. Mas o camarada foi oferecer para ele lá. E ele descobriu que eram moedas e sobra de metal e prego e mais outras coisas. Também deixa para lá, não tem nada com isso. Eu não faço. Tá bom, pessoal? Então, eu estou dando assim uma pinceladinha. Quais são as funções dos apoios? Quais são as funções dos grampos de retenção? Quais são as funções do grampo de oposição? Eu vejo um trabalho que não tem grampo de oposição. Qual é a função do grampo de oposição? É evitar um movimento de rotação. Quando o grampo de retenção adentrar a zona retentiva, o grampo de oposição ele tem que ser forte, ele tem que ser robusto para conter esse movimento do grampo de retenção. Retenção de ação de ponta. Vocês sabem o que é isso aí? Essa semana um colega comentou e eu falei com ele, nossa, parabéns. Pouquíssimas pessoas falam, sabe o que é ação de ponta? Sabe o que é o apoio oclusal, incisal, inciso vestibular? Eu posso até explicar isso aí. O que é um apoio obtuso, reto e agudo? Não sabe. Paramos por aqui, pessoal? E depois vamos conversar um pouco mais. Eu acho muito importante isso aí. Eu vou mandar para os colegas aqui, entendeu? E eu vou fazer um trabalho bacana, vou para a lousa, vamos discutir esse caso aqui. Prótese parcial removível é um trabalho muito honesto. O metal desgasta o esmalte, sim, desgasta, porque o metal, obviamente, ele é mais duro, mais rígido que o esmalte. Não tem dúvida, isso não tem coisa, não tem. Eu vou falar, olha pessoal, eu tenho um instrumental aqui que depois eu vou mostrar para vocês. O meu dedinho aqui, eu consegui desgastar o castigo do instrumental, vocês imaginam. Isso aqui é tecido, é carne.
Isso aqui é aço. 54 anos trabalhando na minha mão, então desgasta sim. Mas existem meios que possamos fazer um trabalho que não venha lesar. Todo o material, implante e tal, e esse aqui é muito bacana, mas o povo brasileiro teria que se acostumar, pessoal, com um trabalho bem feito, um trabalho mais em conta, para que não tivéssemos tantos desdentados e pessoas com dentes artificiais que seria melhor que estar desdentado. Falei, muito obrigado, depois a gente conversa mais.